Eu lembrava de algumas coisas, mas eu não lembrava de tudo. E foi muito bacana poder conversar com o Lucas. Eu gravei com ele, acho que faz uns 2 ou 3 dias só. Uhum. Me chamou a atenção, assim, a questão do som, da primeira experiência que ele contou, que ele ouviu, e que o Pedro, a quase 10 quilômetros de distância dele, ainda ouvia o som. O Lucas abriu a janela, conversou mentalmente com o que seja lá que for aquilo, né? Foi atendido, e era um som muito peculiar. Eu sentia que estava acontecendo alguma coisa, mas não via. O André viu com a Suelen, que é a namorada dele. E depois desse fato, ele acredita que foi mais ou menos um mês depois, ele saiu levitando do quarto dele até a cozinha. E se deparou com um cone violeta lá que o acalmava, e um outro som, um som mântrico, né? É uma experiência muito diferente. Eu acredito que o Lucas sempre foi uma pessoa mais sensível, mais sensitiva, mais mente aberta para esse tipo de coisa, né? Ele sempre gostou desses assuntos. E já tive alguns avistamentos junto com ele, só eu e ele assim fazendo vigília, a gente viu coisas. O Lucas é um cara assim que eu acho que se ele se desenvolver e abrir mais, ele vai começar a ver mais coisas e sentir mais coisa aí. Ah, com certeza ele é um cara que tem um dom diferente aí, né? Que consegue ver algumas coisas e vai saber, né? Se até hoje não continua alguma coisa ali, se não do mesma maneira, pelo menos parecido, né? Ô Eduardo, eu tenho conhecimento aí dos casos aí de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Deserto do Alemão. Eu sei algumas histórias aí da sua região, já recebi muita coisa da sua região. Eu fico imaginando que normalmente, se as pessoas que vivem na cidade têm esses relatos, eu fico imaginando no entorno aí da cidade, aí nessas roças, no interior, porque é muito comum assim nos municípios, se você sair da estrada, sair da cidade, do asfalto, pegar uma estradinha de chão, encontrar fazendas, sítios. Você já procurou, ou pretende procurar aqueles caras que trabalham em fazenda, que acordam de madrugada para tirar leite, para ouvir o relato daquelas pessoas que moram no interior, na rua de chão, que não tem luz? Já procurou essas pessoas ou pretende? Não, Riba, não procurei. Como eu disse, eu não saí caçando esses casos, né? Não procurei. E esses casos naturalmente foram chegando até mim através de um amigo, de alguém, de um amigo que sabe que eu gosto do assunto e tal, então foram chegando esses casos para mim. E você falou algo muito interessante, Riba. Essas coisas que acontecem no entorno da cidade. É que não vai dar tempo da gente contar tudo isso hoje. Nós não chegamos na parte de Santa Rita do Passa Quatro ainda. Mas eu tenho relato de gente assim, que um policial que corajosamente saiu correndo atrás de um ser iluminado. Ele foi atrás para ver o que era. Tem o caso do seu Benedito, que viu, ele e um amigo, viu seres saindo de dentro de uma luz, ficaram assustadíssimos, e no dia seguinte tinha militares lá, não deixaram eles entrar no lugar para ver o que era. Tudo isso aqui entre Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. Tem o caso do Rodrigo Gandara, que eu gravei com ele ontem. Tudo indica, ele e um amigo foram abduzidos no deserto do Alemão, né? Rodrigo deve estar assistindo a gente aí agora. Então, assim, tem um monte de coisa que acontece aqui, cara. É impressionante. Até eu fico impressionado. Você se dá conta, você fala, cara, acontece umas coisas aqui mesmo, né? Pior que é mesmo, cara. A sua região realmente, né? Muitas pessoas tiveram experiências, né? E você vê, quando você quer ouvir um relato, você vê nos olhos das pessoas, né? Que quando elas contam, existe verdade ali no olhar, né? Tem uma coisa, Cleiton, uma coisa legal que o Arthur Sérgio Neto falou. Ele vira e mexe, ele fala isso. Ele fala assim, tem muitas regiões do Brasil que acontecem essas coisas. O que falta é a presença de alguém lá para trazer isso à tona, né? Então, assim como aqui em Porto Ferreira e região, certamente existem outros lugares que acontece. Mas é exatamente o que o Arthur fala. Falta alguém chegar lá e falar, vem cá você, vem contar o que você viu e trazer isso à tona, mostrar para o pessoal começar a entender, porque eu vou te falar, eu já sabia que isso acontecia aqui e tal, né? Mas eu não tinha me dado conta
Eu fui me dar conta em 2022, quando, voltando do evento da Serra da Beleza, que foi onde eu conheci vocês, né? Riba, o Cleiton. E eu fui para casa do Marcão, lá em Sorocaba, passei um fim de semana lá com ele. E o Marcão falou: Edu, eu queria fazer um documentário sobre casos do interior de São Paulo. Eu falei: então você precisa ir lá para minha região, lá que tem bastante coisa lá. E para ajudar o Marcão, eu comecei a lembrar, selecionar os casos, assim. Foi aí que eu me dei conta. Falei: gente, peraí, tem quase 30 casos aqui, tem abdução, tem ser de luz, tem perseguição de... Vocês vão ver, o Renato ainda não falou, uma nuvem cheia de luz seguiu o carro deles, cara. Por mais de 1 minuto, os caras 100 por hora e a nuvem de luz, soltando raio de luz lá, seguindo o carro. Um negócio impressionante, cara. E aí eu falei: gente, tem quase 30 casos aqui, só que eu sei. Porque, como, respondendo até novamente ao Riba, eu não saí perguntando. Foram casos que naturalmente foram chegando até mim, porque as pessoas sabem que eu gosto desse assunto. E se eu saísse perguntando, Riba, esse número iria de 30 para quanto? Sim, não sei, sim. cara. Não, com certeza o pessoal lá, os antigos, né? Com certeza eles têm muitas histórias, né? Quem sabe, será que você toparia se a gente fosse aí, você fazer um meio campo pra gente conversar com esse pessoal aí, Du? Vambora, vamos. Seria interessante, hein, cara? Porque... isso. A gente adora esse assunto, né? Pô, cara, essa região do interior de São Paulo, né? Não só do interior de São Paulo, claro, né? Interior do Brasil, né? Você falar com qualquer pessoal aí de fazenda, de sítio, né? Com certeza eles vão ter muitas histórias com muitos detalhes, muito riqueza, né? Fala, Duque, já voltou aí? Oi, vê se voltou o áudio, não? Tá um pouquinho baixo, aumenta um pouquinho aí, se puder. Tá. Vamos ver agora aí. Agora tá com eco. Tá bom agora? Tá, pode falar, vai lá. Eu tava escutando, no caso da mãe do Edu, né, do irmão, e do Lucas, é isso que você falou. É a possibilidade de fazer uma regressão, né? Porque tem muita informação ali. Aconteceu muito mais coisas que isso. É o caso da letra, né, se formando no céu. Bate muita coisa aí com o Riba, já passou também. E é isso aí, cara. Esses fatos aí são similares, sabe? Muita coisa que a gente já está presenciando aqui recentemente. E a gente tem que ir para esses lugares aí, né? Se a gente puder marcar um dia também, o Cleito, marca aí, a gente vai, leva mais equipamentos daqui. O teu distância daí até lá, o Edu, acho que é a mesma que a minha também. E a gente... Não, e o mais interessante, Duque, que eu fico ouvindo um relato igual da dona Tamara aí, a mãe do Edu, as histórias se repetem, cara. A mesma história que a dona Tamara conta é parecido com o que eu vivi. Aí eu escuto o relato de fulano de tal com outro que falou ali, você vê que se repete o fenômeno, sabe? É estranho, cara. Pois é, a experiência vivida, por isso que a gente defende e traz para vocês aqui sempre que a gente pode, não só o Brasil UFO, mas também outros canais de amigos que abordam ufologia, para que a pessoa que ouvir um relato aqui, ela vai se lembrar que se viveu, ou se a avó contou, se a tia contou, vai lembrar que viveu casos parecidos, né? E somente amarrando esses casos aí, sabendo o dia que aconteceu, né? Você vê que o teu amigo lá, ele falou, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era época de frio, porque eu tava com uma roupa muito pesada de frio, não sei o quê, e vão lembrando alguns detalhes que às vezes a cabeça esquece os principais, mas alguns detalhes a cabeça acaba lembrando, né?